Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Muito obrigado pela oportunidade de se conectar com vocês na noite de hoje para transmitir um pouquinho dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Então, obrigado a todos que estão se conectando, a todos que estão permitindo a gente entrar aí na sua casa utilizando esta ferramenta, esse instrumento de comunicação. Os nossos desejos que todos estejam bem, com saúde e em segurança nesses tempos de pandemia, que a gente consiga sair ao final de tudo isso melhor do que a gente entrou. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade, pedindo permissão ao plano espiritual para que possamos transmitir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus na noite de hoje, que possamos tocar os corações dos aflitos, dos necessitados, dos angustiados e todos aqueles que estão precisando de um bálsamo consolador neste momento, que essas palavras possam acalentar o coração de cada um de nós. Com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou, abrimos o trabalho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado à Sociedade Fraterna pelo convite, obrigado a Ed por todo o apoio que nos dá aí nos bastidores para que essa palestra aconteça. Obrigado ao Fernando Belim pela presença, ao Francisco, a Suzy, a Esther e todas as pessoas que estão conectadas aqui conosco. O tema de hoje, o que eu escolhi para falar, Jesus tem 35 milagres registrados na Bíblia, Então, quando a gente pega a Bíblia, nós nos deparamos com 35 milagres da vida de Jesus. E entre esses milagres, nós temos algumas que são curas e outras que são milagres, de fenômenos físicos, como transformar, por exemplo, água sobre vinho, andar sobre o mar e coisas desse tipo. Mas nós que conhecemos o Espiritismo sabemos, que nós sabemos que não existe milagre, para o Espiritismo. Não existe, nós não acreditamos em milagres, Nós somos o nosso próprio milagre. E aí eu fui lá escolher algumas das curas que Jesus fez para a gente poder refletir na noite de hoje. E aí tem lá a cura da sogra do Pedro, para a tristeza do Pedro, Jesus curou a sua sogra e ele ficou muito triste quando isso aconteceu, Brincadeira, gente, brincadeira à parte, Imagina a alegria que Pedro sentiu quando viu a tua sogra sendo curada por Jesus, que fazia o evangelho do lar lá naquela casa, Mas eu resolvi escolher, para começar a conversa, a passagem da mulher hemorrágica, Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia profunda. Há 12 anos, uma mulher que ficou isolada do convívio social. Na época de Jesus, todas as vezes que nós fazemos uma leitura de um texto bíblico, e no Livro dos Espíritos, na terceira parte, está escrito que nós precisamos sempre estudar o contexto da sociedade da época, estudar o contexto, estudar a história, Então, lá na época de Jesus, quando as mulheres estavam naquele período que elas ficam carinhosas, amorosas, super românticas, super educadas, Que elas ficam super felizes assim com todos nós, homens,
Brincadeiras de novo à parte, né? Então, todas as mulheres, quando entravam no ciclo menstrual, na época de Jesus, elas eram consideradas mulheres impuras. Então, no período menstrual, as mulheres eram consideradas impuras pela sociedade. Então, naquele período, ela não podia ir na igreja, ela não podia ir nos templos, ela não podia ir nas sinagogas, ela tinha que ficar dentro de casa. Ela tinha que se isolar do convívio social durante o período do ciclo menstrual que acontecia todos os meses. Então, isso era uma tradição, isso era uma cultura da época. Então, as mulheres, no período menstrual, eram consideradas mulheres impuras, que não podia ter convívio com ninguém, tinham que se isolar dentro de casa. Imagine uma mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia intensa. 12 anos. Não são 7 dias, não são 2 semanas, são 12 anos. Durante 12 anos, esta mulher precisou viver uma quarentena. Ela precisou se isolar da sociedade, ela precisou manter distância de todos, não podia ir nos templos, não podia ir na vizinha, não podia visitar sua mãe, não podia visitar sua tia. Ela viveu uma quarentena, né, de 12 anos. Nós estamos aqui há mais ou menos 90 dias numa quarentena e nós já estamos ficando surtados, né? Nós já estamos desesperados para sair de casa, desesperado para ver os amigos, desesperado para ver os familiares, desesperado para poder fazer um monte de coisa. Eu tenho visto aí as lojas abrindo, os shoppings abrindo e filas para poder entrar no shopping como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? As loucuras aí das pessoas na 25 de março, no Brás, né? E as coisas que estão acontecendo. Então, a gente que está vivendo aí 90 dias na quarentena já estamos surtando porque nós não podemos conviver e se relacionar com ninguém. Imagine uma mulher que 12 anos teve que ficar dentro de casa. 12 anos, uma mulher sem poder ter convívio, sem poder ter contato social. E aí esta mulher ficou sabendo que Jesus estava passando nas proximidades da sua casa. E aí ela decidiu que naquele dia ela iria romper com as regras da sociedade. Ela decidiu que naquele dia ela ia enfrentar os padrões sociais e que ela queria ter um encontro de verdade com Jesus. Ela queria sair da sua casa e ter um encontro verdadeiro, né? Então, quando Jesus estava passando nas proximidades da casa dela, ela viu uma multidão de gente, muitas pessoas também teve o mesmo pensamento que ela e queriam seguir Jesus. Muitas pessoas saíram de casa para ver Jesus naquele dia. Pensa a 25 de março, nas vésperas de Natal, nas vésperas do Dia das Crianças, aquela ladeira Porto Geral, cheia de pessoas, cheia de gente, e a gente não consegue, né, ver estas pessoas. A gente não consegue nem andar de tanta gente que tem lá, né? Então, naquele dia que ela decidiu sair de casa e encontrar Jesus, tinha uma multidão parecida com essa, uma multidão muito grande de pessoas. Pensa na praça no metrô Sé, 6 horas da tarde, ali a quantidade de pessoas que tem aglomerada, aquela multidão de pessoas que você não consegue nem andar, era mais ou menos assim que estava aquela comunidade quando Jesus se aproximou. E aí ela foi empurrando um, foi empurrando o outro, foi esbarrando num, esbarrando no outro, até que ela chegou perto de Jesus e ela conseguiu relar nas barras das vestes de Jesus. Então ela relou nas barras das vestes de Jesus. Nessa hora Jesus olha assim para o lado e fala: alguém me tocou. E aí os apóstolos que estavam ali do lado, os discípulos que estavam ali, disse assim: claro, Senhor Jesus, que alguém te tocou. Veja a multidão que está aqui, veja quantas pessoas estão te seguindo, veja quantas pessoas estão te acompanhando. É natural que alguém tenha esbarrado, que alguém tenha tocado, né, no Senhor. E aí ele falou assim: não, alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou com o coração, porque eu senti que de mim saiu o poder. Olha que coisa linda, gente. A mulher hemorrágica tinha uma vontade tão grande de ter este contato com Jesus,
de realmente encontrar Jesus, que ela desafiou as regras daquela sociedade naquela época, decidiu sair da sua casa e decidiu ter um encontro verdadeiro. Ela decidiu tocar o Jesus com o seu coração. E quando ela tocou Jesus com seu coração e Jesus falou assim: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder, ela se manifestou. E quando ela se manifestou, Jesus disse assim para ela: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Olha o poder da fé. E aí a reflexão que eu queria trazer desse primeiro texto é sobre a necessidade da gente tocar Jesus com o nosso coração. A gente precisa fazer as nossas preces não para que Deus possa nos ouvir, mas para que a gente possa ouvir Deus. E o dia que a gente conseguir ouvir Deus nas nossas preces, os milagres, as mudanças, as transformações, as renovações vão acontecer de uma maneira muito mais plena. Ela podia ter ficado em casa. Ela podia ter dito que não queria conhecer Jesus. Ela podia continuar sofrendo da hemorragia que já estava incomodando ela por 12 anos. Mas ela decidiu ter um encontro verdadeiro com o Mestre Jesus. E aí a pergunta que eu faço é: e você? Será que você está querendo ter um encontro de verdade com o nosso Mestre Jesus? Será que você está tocando o nosso Mestre Jesus com o seu coração? Será que você está fazendo a sua parte e não esperando as coisas virem até você? Será que você está sendo fonte de transformação, fonte de mudança? Ou você está esperando as coisas caírem do céu no seu colo? Para a gente alcançar as coisas que nós queremos na vida, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos se esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus talvez não saberia que essa mulher precisasse de tudo isso se ela continuasse na casa dela. Jesus talvez nem saberia que ela existiria se ela continuasse dentro da casa dela. Mas no dia que essa mulher decidiu ter um encontro verdadeiro com Jesus, ela passou a ser uma grande seguidora de Jesus. E ela acompanhou Jesus até os momentos finais da sua jornada aqui no plano terrestre. Então, gente, oi Lourdes, tudo bem? Bom te ver também, beijos para você. Gosto muito de você, viu? Então, obrigado aí o César também que está nos acompanhando, seja bem-vindo. Obrigado a Elisângela, né? Obrigado a todas as pessoas que estão entrando aqui na página da Sociedade Espírita Fraterna, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as curas de Jesus. De tudo que eu falei até agora, o que ficou para você desta mensagem sobre tocar Jesus com o nosso coração? O que ficou para você sobre tudo que eu comentei até agora, da gente fazer as nossas preces, não para que Deus nos ouça, mas para que a gente possa ouvir Deus. Vamos deixar os seus comentários sobre este momento aqui, para que a gente possa ler durante a transmissão. Então, o que ficou para você desta cura que Jesus realizou da mulher hemorrágica que sofria por 12 anos de algo muito profundo? Deixem os seus comentários aqui, né, no Instagram, que eu vou lendo durante a transmissão para vocês. E a segunda cura que eu queria comentar, e aí, gente, não é uma cura que foi comentada pelos os estudiosos, né? Não a classificam como uma cura, porque eles entendem muitas vezes a cura como sendo algo físico, né? Jesus curou um leproso, Jesus curou um cego, Jesus curou um paralítico, Jesus curou uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia profunda por 12 anos. E aí eu queria comentar de uma cura que é uma cura moral.
E infelizmente, os nossos amigos de outras crenças religiosas não conseguem ter este entendimento que o Espiritismo nos traz. Porque nós podemos curar algo físico, curar algo espiritual, mas nós estamos aqui para curar principalmente os nossos males morais, as nossas deficiências morais, os nossos problemas morais, né? E aí eu queria contar uma história que eu gosto muito de uma cura que não está classificada, como eu disse, nos livros, né, específicos, mas é uma cura que diz o seguinte: tinha um baixinho, um cara bem pequenininho, baixinho, que ele era um cobrador de impostos muito famoso na época de Jesus. Alguém aqui arriscaria colocar aí quem é o nome de um baixinho da época de Jesus que cobrava, que era um cobrador de impostos? Vamos ver quem acerta, né? Quem é o baixinho que cobrava impostos na época de Jesus? E na época de Jesus, esse baixinho que cobrava impostos, as pessoas também não gostavam dele. Qualquer semelhante com os cobradores de impostos que nós temos na nossa atualidade é mera coincidência, né? As pessoas não gostavam, né, dos cobradores de impostos. Ainda mais porque esses impostos não eram para o povo daquela época. Aqueles impostos eram convertidos para Roma, né? Olha, a Neide está dizendo que é o Zaqueu, o César está dizendo que é o Zaqueu, né? E aí, gente, será que é o Zaqueu? E aí eu vou continuar a história, vocês vão entendendo, ó. Temos aqui mais contribuições dizendo que é o Zaqueu, né? Mas eu vou continuar a história e vocês vão acertando comigo. Então tinha lá um baixinho, que era um cobrador de impostos. E aí, certa vez, ele ficou sabendo também que Jesus estava passando ali na sua região. E aí ele ouviu muito falar desse cara chamado Jesus. E aí ele falou assim: não, hoje eu vou conhecer esta cara que todo mundo fala que faz prodígios, que faz milagres, que tem muitas virtudes, que fala bem. Então eu vou conhecer hoje esse baixinho, esse cobrador, né? Eu vou conhecer esse cara, esse baixinho que era cobrador de impostos, disse, né? E aí esse baixinho chegou lá onde Jesus estava e também tinha uma multidão enorme e ele não conseguia enxergar Jesus. Aí ele decidiu subir numa árvore bem grande, numa árvore, né, que tinha ali nas proximidades. E aí quando ele subiu naquela árvore, Jesus olhou para ele e falou assim: ei, baixinho, desce daí. Desce daí, porque se você não descer, daqui 2000 anos mais ou menos, vão fazer uma música que vai ficar na cabeça de todo mundo vai cantar nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, nos centros espíritas, vai ficar na cabeça de todo mundo. Desce daí, porque senão todo mundo vai cantar essa música que vai ficar na cabeça das pessoas igual chiclete, né? Brincadeira, gente, Jesus não falou isso, né? Brincadeira, Jesus não disse isso. Mas eu acho que vocês já sabem quem eu estou dizendo, né? Então o César que falou Zaqueu, a Neide que falou Zaqueu, né? E todas as pessoas que citaram Zaqueu acertaram. E aí eu queria comentar então da cura moral que Zaqueu teve, né? Que eu acho importante para a nossa reflexão de hoje. Então, Zaqueu, como eu estava dizendo, ficou sabendo que Jesus ia passar na sua rua, subiu lá na árvore e aí estava lá vendo Jesus passar. E aí, como eu disse no começo, quando a gente faz leituras da Bíblia, a gente precisa de novo entender o contexto, entender a sociedade, entender tudo o que estava acontecendo naquela época, né? E aí, o que a gente tem aqui de curiosidade? Os cobradores de impostos eram pessoas muito mal vistas pela sociedade. As pessoas não gostavam de andar com cobradores de impostos. As pessoas não gostavam de ser vistas ao lado de um cobrador de impostos. As pessoas não frequentavam a casa de um cobrador de impostos, né? E aí, naquela hora, Jesus olha para a árvore, vê lá Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce daí. Desce daí e me hospeda na sua casa. Gente, quando Jesus falou isso, as pessoas não entenderam. Como assim? Jesus, o cara que a gente está seguindo, o cara que fala de amor, o cara que fala de perdão. Como assim
este cara vai dormir na casa de Zaqueu, né? E as pessoas não entenderam o ato de Jesus. Eu costumo dizer que se Jesus estivesse hoje aqui no planeta Terra encarnado, ele estaria com certeza jantando neste momento com Bolsonaro. Ele estaria neste momento numa reunião com João Dória. Ele estaria neste momento numa reunião com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Estaria conversando com o Fernandinho Beiramar, do PCC. Porque Jesus, gente, disse que ele veio para curar não os sãos, ele veio para curar os doentes. E a gente não tem dúvida que essas pessoas que estão brigando por poder, brigando por popularidade, por reeleição, não entenderam a mensagem do Mestre Jesus. E essas pessoas estão desperdiçando, talvez, a sua oportunidade reencarnatória, que eles têm o poder de fazer o bem por muitas pessoas da nossa população com uma única canetada. E eles não estão entendendo tudo isso. E eu tenho muita pena do que essas pessoas vão ter que explicar quando voltarem para o lado de lá, por conta dos talentos que foram dados para eles e eles, de uma certa maneira, não aproveitaram. Essas pessoas não aproveitaram e acabaram desperdiçando tudo isso. A espiritualidade nos fala que as pessoas que têm uma missão política, eles têm o poder de impactar muitas vidas com uma única canetada. E eles poderiam transformar muitas coisas de uma maneira muito mais rápida do que o que está acontecendo na sua essência, né? Voltando à história de Zaqueu, Jesus fala assim: Zaqueu, me hospede na sua casa, desce daí. E aí, gente, Zaqueu conta que quando ele ouviu essa frase, quando ele ouviu esse pensamento, né? Hoje eu vou me hospedar na tua casa, foi o dia mais importante da vida dele. Foi o dia que as palavras de Jesus abriram as portas do reino de Deus na vida de Zaqueu. Se a gente perguntar para Zaqueu quando foi o Natal na vida dele, com certeza ele diria isso, que o Natal foi quando Jesus pediu para ele descer da árvore e que ele iria se hospedar na casa dele. Para aquela mulher hemorrágica, o Natal aconteceu quando Jesus falou: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder, né? E a gente tem aí, o Natal não é o dia 25 de dezembro, né? O Natal é hoje, o Natal pode ser amanhã, o Natal pode ser qualquer dia, né? O Natal é o dia que Jesus nasceu para você. E aí a pergunta que eu sempre faço é: que dia que Jesus nasceu para você, né? Quando Jesus realmente entrou na sua vida? Quando você tocou Jesus com o coração e Jesus tocou em você e vocês se tornaram um só. E aquele encontro com Zaqueu foi tão forte, tão significativo, que Zaqueu se converteu. Zaqueu pegou tudo que ele tinha acumulado de riqueza por conta das cobranças de impostos, pegou tudo que ele tinha e dividiu com os mais pobres. Largou a profissão de cobrador de impostos e passou a ser um seguidor do Mestre Jesus. E seguia Jesus, que as pessoas costumam dizer que ele era o 13º apóstolo. E quando Jesus tocou Zaqueu, a cura que aconteceu foi uma cura moral, né? Não foi uma cura física, foi uma cura moral. Uma cura que fez Zaqueu se refletir sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos, porque ele era muito mal visto naquela sociedade e alguém olhou ele de uma forma diferente. Veja como um simples olhar transforma a vida das pessoas. E Jesus sabia fazer isso. Eu acho tão bonito o amor que Jesus tinha pelos avessos, né? Jesus estava lá com as prostitutas, Jesus estava lá no meio dos ladrões, Jesus estava no meio dos cobradores de impostos. Jesus tinha uma paixão pelos avessos que era algo que me encanta, né? E por isso que eu digo, se ele estivesse aqui na atualidade, ele estaria jantando
com o Bolsonaro, com o Dória e os outros políticos que a gente tem aí que não entenderam sua missão, né? E aí, gente, ô Mauro, seja bem-vindo, querido. Obrigado aí pela sua presença. E aí, nesse sentido da cura moral, né, da cura moral que Zaqueu teve, essa cura moral foi tão profunda, mas tão profunda, que oportunamente Zaqueu retorna para este plano espiritual como sendo Bezerra de Menezes. A espiritualidade nos informa em alguns livros que Zaqueu retornou aqui nesse plano espiritual, nesse plano terrestre, como Bezerra de Menezes. E aí, gente, olha como a lei de causa e efeito, olha como as curas de Jesus acontecem na nossa vida. E aí, olha como que as coisas são incríveis, intensas demais para a gente poder entender. Um cara que vivia na riqueza, um cara que vivia com um monte de dinheiro, um cara que vivia nas melhores condições, às custas das outras pessoas, volta como Bezerra de Menezes, pobre, né? Sem recursos materiais, que faz uma faculdade de medicina dando aulas particulares. E a história de Bezerra de Menezes é linda, é uma história muito bonita. É uma história que nos mostra quando a cura moral acontece de verdade. Tem uma história de Bezerra de Menezes que conta que ele estava atendendo uma pessoa lá na farmácia do seu amigo. E aí a mãe chegou e disse assim: seu Bezerra, por favor, cure meu filho. E aí o Bezerra examinou a criança e aí ele disse assim: mãe, fique tranquila. O seu filho precisa se alimentar porque ele está fraco, e se você der esses remédios que eu vou te receitar, daqui a alguns dias ele vai estar bem melhor. E aí a mãe virou para Zaqueu e disse para Bezerra de Menezes e disse assim: então, doutor Bezerra, o meu filho vai morrer. O meu filho vai morrer porque eu não tenho dinheiro para comprar comida e quem dirá para comprar os medicamentos que você está receitando. Naquele momento bateu uma compaixão tão forte no Bezerra de Menezes. Ele colocou a mão no bolso e ele viu que ele só tinha um bilhete para pegar o bonde. Não tinha dinheiro na carteira, não tinha dinheiro nenhum para ajudar aquela mãe. E aí o Bezerra de Menezes colocou a mão na mesa, olhou para o céu e começou a fazer uma oração, e de repente ele olhou para o seu anel e teve a seguinte ideia. Ele tirou o anel de formatura que seus pais lhe deram com muito custo, com muito suor. Tirou o anel da mão, entregou para aquela mãe e disse assim: mãe, vende este anel e com o dinheiro que você vai pegar, compre alimentos e os medicamentos que o seu filho precisa. Olha como que a cura moral aconteceu em Zaqueu para que ele tivesse um comportamento tão nobre como ele teve com essa mãe alguns anos, alguns séculos depois, quando ele volta para esse plano terrestre. E aí, nesta mesma linha, certa vez Bezerra de Menezes estava saindo da Federação Espírita lá do Rio de Janeiro, após uma palestra que ele tinha ministrado. E ao sair daquela palestra, estava todo feliz, lembrando das pessoas que ele alcançou, das pessoas que ele conseguiu tocar o coração. E aí ele estava muito feliz com o que ele tinha acabado de fazer. Saindo lá da Federação Espírita nas escadarias, ele encontra uma pessoa toda descabelada, mal cheirosa, toda desarrumada, e chega assim para Bezerra de Menezes e fala: doutor Bezerra, por favor, me ajude. Eu estou desempregado, minha família não tem o que comer, meus filhos estão doentes em casa. Doutor Bezerra de Menezes, você é minha última esperança, por favor, me ajude. E aí, gente,
Dr. Bezerra de Menezes bateu a mão de novo no bolso, só tinha o bilhete para pegar o bonde, já não tinha naquela altura mais o anel de formatura, ele não tinha nenhum centavo para ajudar aquela família. E aí, mais uma vez, ele olhou para o céu e entrou em oração. E quando ele começou a orar, veio uma inspiração divina e ele disse assim para aquela família: meu querido, eu vou te dar um abraço, porque é a única coisa que eu posso te dar neste momento. E quando você chegar na tua casa, abrace a tua família com muita fé, com muita esperança, e acredite que as coisas vão melhorar. E aí esse rapaz foi embora, levando um abraço do Bezerra de Menezes para sua esposa e para os seus filhos. Passado uma semana, Bezerra de Menezes, saindo da Federação Espírita, encontra uma pessoa toda bem arrumada, toda cheirosa, toda bem vestida, e não reconhece quem é esta pessoa. E quando chega esta pessoa, ela fala assim: Dr. Bezerra, hoje eu vim te agradecer o abraço que você me deu na semana passada. Quando eu cheguei em casa, eu abracei minha esposa, abracei meus filhos e disse que a gente tivesse fé que as coisas iriam melhorar. E no outro dia, como se um milagre do céu acontecesse, eu consegui um emprego, um adiantamento salarial, consegui comprar alimentos e consegui comprar os medicamentos que meu filho precisava. E aqui hoje eu venho agradecer o abraço que você me deu. E aí, gente, isto é uma cura moral, né? Eu contei na nossa palestra de hoje uma cura física que Jesus fez numa mulher hemorrágica a partir da fé daquela pessoa. Porque Jesus nunca curou ninguém, né? Jesus sempre disse assim: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, a fé curou aquela pessoa. Vá e não peques mais. E Zaqueu teve uma cura moral. Depois volta com Bezerra de Menezes e consegue colocar em prática tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus lhe ensinou durante o período que eles conviveram juntos. E aí fica o meu convite, a minha prece de hoje para encerrar, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, é: se você tiver a oportunidade de abraçar alguém aí na sua casa, neste momento, que você faça isso. Eu sei que nós estamos proibidos de abraçar pessoas, mas as pessoas da sua casa talvez estejam cumprindo a quarentena direitinho, as pessoas da sua casa você pode confiar, e se você sentiu neste momento a vontade de dar um abraço nesta pessoa, que seja o abraço de Bezerra de Menezes em todos aqueles aflitos, todos os necessitados, todas as pessoas que estão com dores, né, neste momento possam receber um abraço do nosso querido Bezerra de Menezes. E se você não pode neste momento dar um abraço físico, manda uma mensagem para um amigo via WhatsApp, manda uma mensagem para um amigo via Facebook, via Instagram, faz uma videochamada, faz um telefonema, mas assim, abrace essas pessoas que estão precisando neste momento de um conforto, de um carinho e de uma demonstração de afeto, né? Era isso que a gente tinha para dizer na noite de hoje, né? Que a gente lembre-se sempre que a nossa fé pode nos curar, que a nossa fé pode remover montanhas e que a gente precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nós precisamos tocar Jesus com o nosso coração, assim como uma mulher hemorrágica fez. E que a gente também entenda a importância da cura moral, da cura dos nossos vícios, das nossas fraquezas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e o quanto tudo isso pode ajudar quem está precisando. Lourdes, eu recebi aqui seu abraço virtual, muito obrigado pelo carinho. Sinta-se aí abraçado a Ed, sintam-se abraçados Lourdes. A Celeste também seja abraçada. Elisângela, um forte abraço para você. César, Mauro, Fernando, todos os queridos amigos que estão nos acompanhando, todas as pessoas que vão assistir esta palestra oportunamente, sintam-se abraçados em nome do Mestre Jesus. Fiquem com Deus, uma abençoada semana para todos vocês. E fica aqui o convite, amanhã tem a palestra
da deusa Samu, Tempo de Renovação, aqui na página da Fraterna, às 8 horas da noite. Deusa Samu é uma excelente palestrante, né? É uma psicóloga e atua no movimento espírita, na Rádio Boa Nova. Eu não perderia a palestra dela por nada se eu fosse vocês, tá bom? Fica aqui o convite para amanhã, 8 horas da noite, neste mesmo canal, a palestra da deusa Samu sobre reflexões em tempo de pandemia. Este é o tema da palestra da deusa Samu amanhã, reflexões em tempo de pandemia. Então, o meu forte abraço a todos, obrigado pela oportunidade e que essa mensagem possa ter tocado o nosso coração na noite de hoje. Vamos então agradecendo a espiritualidade por mais este momento, por mais esta oportunidade, e que os nossos ensinamentos possam tocar o coração das pessoas, que possamos seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus e nos melhorar e fazer o nosso processo contínuo de melhoria todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Um beijo para todos vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve presencialmente para dar este abraço que a gente deu aqui de forma virtual, tá bom? Obrigado.